Estamos aqui com o Dr. Ricardo Estevam. Ricardo, ele é médico, emergencista, atua em atendimento pré-hospitalar, já são vários anos atuando no SAMU, na intervenção. Ele também é gestor de uma grande empresa de atendimento pré-hospitalar, que é a Vitalmed, que é uma empresa que presta um serviço de atendimento privado a pessoas físicas. E Ricardo, ele é o gerente de contratos, ou seja, a Vitalmed tem contratos com algumas rodovias, aeroporto, com hotéis, com eventos, grandes eventos esportivos, shows, carnaval, etc. E Ricardo, ele é o gestor de toda essa empresa, tem uma vasta experiência tanto na parte de gestão quanto na parte clínica, a parte de intervenção. E, assim, resumindo o que eu estava falando aqui, é que é um tema muitas vezes esquecido de ser discutido em ambiente científico e, pior do que isso, um tema que é esquecido na prática. Às vezes nós temos pacientes que estão ali graves, a gente pensa no exame primário, que é importantíssimo, lógico, mas a gente esquece que esses pacientes estão sentindo dor muitas vezes e que, para isso, eles precisam ser tratados, né? E a gente tem várias preferências de tratamento analgésico, via oral, intramuscular, venoso, diversas drogas, diversas doses, que a gente, às vezes, fica fazendo um pouco baseado no achismo, sem evidência, sem um raciocínio, sem uma individualização de conduta, e é isso que o Ricardo vai estar trazendo para a gente, essa sistematização. Então, Ricardo, é contigo. Vamos lá, pessoal. Então, para quem chegou depois aí da apresentação, boa noite. Né? Então, é um tema bem prático, né? A gente vai abordar de uma forma bem prática, que é a analgesia e a sedação no APH. Tá? Eu tenho alguns slides a gente vai passando, mas eu sempre começo essa palestra com essa imagem e acredito que vocês devem lembrar, isso aconteceu já há 3 anos na Olimpíada do Rio, né? Um ginasta, ele fez uma fratura bióssea, né, durante a apresentação dele. E a gente, apesar de estar aqui em Salvador, Salvador teve os jogos de futebol, né, da Olimpíada, então eu estava como representante médico do COI, na época, né, do Comitê Olímpico Internacional, aqui em Salvador, e a gente tinha toda essa troca de informação sobre todos os casos que eram atendidos, principalmente os casos de relevância, né, como eram de atletas, autoridades, esses casos eram discutidos, era feito um debriefing com todos os representantes de cada sede, de cada local. E esse atendimento, ele chamou muita atenção da gente à época, inclusive não com o objetivo, né, de julgar ou de questionar a conduta da equipe, mas o que chamou bastante nossa atenção foi que a conduta pré-hospitalar desse paciente, desse atleta, relacionado a tempo de atendimento, de mobilização, né, de tudo que precisava ser feito do ambiente pré-hospitalar, foi tudo muito perfeito. Ele foi encaminhado para um hospital do Rio e, chegando lá, após praticamente 25 a 30 minutos, né, do momento da lesão, ele recebeu a primeira dose analgésica, né? Foi feito tudo, ele estava assistido, tinham especialistas na cena, mas ele recebeu a primeira dose analgésica aos 25 minutos da lesão, né? Já no intra-hospitalar. Então, o atendimento pré-hospitalar passou um pouquinho batido. E a gente discutiu bastante, principalmente quem era, né, ligado mais ao pré-hospitalar, discutiu bastante essa questão, e foi aí que eu comecei a procurar um pouco mais e me dedicar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tá? Então, só para contextualizar um pouquinho da onde a gente, né, qual foi o meu start em relação a esse assunto. Foi um tema que eu sempre gostei, mas a gente no APH, às vezes a gente passa batido. Né? Falando rapidamente sobre analgesia e sedação, então o próprio CFM, ele define, né, o que é sedação, o que é sedação leve, o que é sedação consciente, o que é sedação profunda. Então, essas definições já são dadas pelo próprio CFM, além de outras literaturas, né?
Mas o que é importante a gente levar em consideração, e aí para todos os profissionais, primeiro, a dor, ela é um sinal para a gente, né? Um sintoma, melhor dizendo, subjetivo. Então, a gente precisa, muitas vezes, classificar essa dor do paciente para que a gente possa atuar. E a classificação é aquela classificação que normalmente a gente faz, né? Que é a escala de EVA, de dor, que vai de 1 a 10, e o próprio paciente que vai dizer. E aí, por ser subjetivo, a gente tem que levar em consideração o que o paciente está dizendo e a gente também tem que explicar a ele, né? Dar esse parâmetro, dar essa, não simplesmente, né, dizer para um paciente, às vezes com um nível de informação um pouco mais baixo, classifique a sua dor de 0 a 10, né? Ele pode não entender simplesmente. Então, a gente tem que começar a ter esse cuidado de explicar, ó, 10 é aquela dor pior do mundo, 0 é dor nenhuma, tente dar uma nota para essa dor, né? Então, sempre aproximar aí a linguagem, né, ao paciente que a gente está atendendo. E uma vez a gente classificando essa dor, a gente tem as medicações para a gente fazer a analgesia desse paciente. Então, também não é Ricardo que tá dizendo, né? A própria Organização Mundial da Saúde, ela define quais são os analgésicos que a gente vai usar. E dentro desse grupo, né, que é um grupo não tão grande assim, a gente tem os não opioides, os opioides fracos e os opioides fortes, ok? Falando sobre os não opioides, a gente vai ter um grupo que é um grupo bem heterogêneo, é um grupo dos AINES, tá? Então, dentro desse grupo dos AINES, é todos aqueles analgésicos, anti-inflamatórios, antitérmicos que a gente conhece, que são os mais usados, tá? E aí inclui paracetamol, dipirona, né, os profenos, os fenacos, todos esses de um modo geral. E a própria OMS, ela coloca como nas suas recomendações, que esse tipo de medicamento, os não opioides, os AINES, ele é para ser usado na dor leve, aquela dor de 1 a 4, tá? E jamais ela vai ter um efeito anestésico, jamais ela vai produzir inconsciência, já que é um grupo de os anti-inflamatórios, né, que não tem essa atuação, tem a atuação lá na cascata de inflamação, que a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas ela não tem uma atuação diretamente no sistema nervoso central a nível de causar uma anestesia e uma sedação importante, tá? Então, importante dos não opioides, dos AINES, é saber que essas drogas, elas são recomendadas apenas para dor leve, tá? E aí, mais adiante, a gente vai mostrar um estudo e vocês vão entender o porquê de eu estar enfatizando tanto isso. Quando a gente vai para a nossa realidade Brasil, né, nosso APH, SAMU, UPAs, né, que é um APH fixo, o que a gente tem de opioide, tá? O que a gente vai ter na realidade lá para a gente usar? A gente vai ter a dipirona, tá? O Profenid e o Voltaren, o cetoprofeno, diclofenaco e a dipirona. Isso é o que a gente tem de AINE nas nossas emergências, no nosso APH, tá? Algumas emergências fixas, né? Até APH fixo pode ter aí uma variação, mas em geral, o que a gente vai encontrar, né, na grande maioria, são essas 3 drogas, tá? Que, mais uma vez, são utilizadas para dor leve, tá? Então, a dipirona de 1 a 2 gramas, então, também é uma dúvida, às vezes, que a gente tem bastante, né? Poxa, vai usar 2 ampolas, né, no paciente? Pode utilizar, tá? E a gente faz aí a primeira provocaçãozinha para todos, né? Qual é a importância da gente usar um AINE oral na emergência, tá?
Se a gente está falando de uma dor leve, a gente tem medicamentos injetáveis, parenterais. Oi? Oi? Pode continuar, Ricardo. Foi um áudio de algum colega Ok, aí que estava sem um áudio mutado. ok, sem problema. Então, o AINE oral na emergência, ele não faz muito sentido para a gente, uma vez que a gente tem a disponibilidade de medicamentos parenterais que vão ter um início de ação mais rápido, né, uma vida de duração maior. Então, a gente fazer o uso de AINE oral na emergência, principalmente no APH, não faz muito sentido, tá certo? Não é contraindicado, você pode estar utilizando, mas a gente tem um elenco de drogas aí parenteral e vocês veem que eu restringi bastante aí, são 3 drogas que com certeza qualquer unidade de APH do país inteiro, né, falando principalmente de SAMU, de bombeiro, de APH privado ou de UPAs, essas drogas com certeza a gente vai ter. Lembrando que é para dor leve, ok? E aí vem a questão da dipirona, né, que eu falei já antes, que a dipirona é uma paixão nacional. E aí quando a gente vai um pouco para fora de outros países, né, e até aqui na América Latina, a dipirona ela é proibida, inclusive, ela não é aprovada por alguns sistemas de vigilância, né, sanitárias, de controle, como a Anvisa aqui no Brasil, cada país tem o seu, né, mas no Brasil existem vários estudos, né, que comprovam a segurança do uso da dipirona, tá? Ela está muito relacionada lá fora com a granulocitose, anemia plástica, tá certo? Mas todos os estudos, a grande maioria dos estudos que são feitos que foram feitos no Brasil, né, eles demonstram que a dipirona é segura, tá? É um AINE, é para ser usado na dor leve, de 1 a 4, tá? Mas é segura, inclusive na dose de 1 a 2 miligramas tranquilamente, tá? Os benefícios dela superam os riscos, por isso que a justificativa da gente manter essa droga, que é uma droga barata, uma droga disponível, que vai ter em todos os serviços, né? E ela tem essa segurança e essa efetividade, né? Inclusive como antipirético. E aí a gente sai um pouquinho do nosso tema rapidamente, mas quem aí atua aí com pediatria, com essa área, né, já deve ter percebido a diferença que a dipirona faz como antipirético, como antitérmico, em relação às outras drogas. Então, é uma paixão nacional, é o país que mais utiliza dipirona no mundo, é o Brasil, é uma das drogas mais vendidas no Brasil, né, mas estudos comprovam a efetividade, a segurança e a eficiência dela. Ok, pessoal? Agora, indo um pouquinho mais para frente, e aí a gente coloca aí um termo, né? Opioidinofobia, opioidifobia, isso aí é um neologismo aí criado, porque a gente percebe isso aí no nosso dia a dia, a gente percebe que existe realmente uma dificuldade, né, dos profissionais em geral, né, dos profissionais médicos, no caso, que são quem prescreve, né, de estarem utilizando os opioides, tá? Isso a gente percebe no nosso meio aqui, a gente percebe nos outros meios fora daqui, né? Então, para onde a gente vai conhecer serviços, a gente procura saber e sempre o uso dessas drogas no APH, elas são muito baixas, né? Então, o outro questionamento que a gente traz é exatamente esse, o porquê desse medo de usar opioides, tá? Sendo que os opioides, a gente tem os 2 grupos, como eu falei anteriormente, né? E os opioides fracos, eles são indicados para as dores moderadas. Então, aquelas dores de 5 a 7 ou de 5 a 8, tem algumas classificações, né, que pode ser de 4 a 7, mas aquela dor moderada, tá?
E no nosso APH, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar principalmente opioide fraco, o tramadol, tá? É uma droga que hoje também é bem fácil de encontrar aí nas unidades de APH. E algumas unidades têm a codeína como Tilex, tá? Mas aí a gente entra naquela questão que eu falei lá atrás dos AINES, né? Se eu tenho um medicamento disponível, um medicamento oral, um medicamento venoso, um medicamento com ação mais rápida, né? Por que eu vou abrir mão dele para fazer um medicamento oral, pensando num paciente que está com uma dor moderada? Já é aquele paciente que já tem uma dor acima de... Ele já está dizendo para você que a dor dele é 5, que a dor dele é 6, que a dor dele é 7, 10, né? Então, eu tenho que utilizar essa droga. É o que recomenda a Organização Mundial da Saúde. E também existem vários estudos, né? Porque criou-se durante muito tempo a questão da eficácia da analgesia, do tramal, e a questão da tolerância, né? Então, sempre associando antiemético, e alguns estudos como esse do Dr. Manuel, né? Ele é doutor de neurologia da USP, ele demonstra que muitas vezes os pacientes recebe um antiemético para receber um tramal, né? Mas o efeito muitas vezes é muito mais placebo, tá? E do que propriamente do ter essa questão de realmente a necessidade de fazer, tá? No geral, a literatura no geral ela recomenda porque existe o efeito, né, da náusea, existe o efeito do vômito ao tramal, mas a tolerância nesse estudo dele mostra que a tolerância daqueles pacientes que não receberam um antiemético, em comparação com os que receberam, né, foram a mesma. Então, e também nesse estudo ele comprova a eficácia analgésica dessa droga, que é uma droga que está tão aí, é um opioide e às vezes acaba passando batido. E, finalmente, aí sim, se para utilizar o opioide fraco já é difícil, para se utilizar o opioide forte, então, às vezes acaba sendo mais difícil, tá? Então, na nossa realidade, o que a gente vai encontrar? Principalmente o Dimorf. A dolantina, a gente coloca aí, mas é uma droga que já vem desaparecendo, né? Infelizmente, inclusive por questão de abuso, né? De profissionais de saúde. Então, a maioria dos serviços de APH, a maioria do APH fixo, já não tem mais essa droga. É uma droga excelente, né? Ela tem 10 vezes mais potente, vamos colocar assim, do que a morfina, né? Então, é uma droga com baixo efeito colateral, porém, ela tem essa questão de causar dependência, tá? E o próprio fentanil, que muitas vezes a gente só lembra dele na hora da sedação, né? Mas saber que o fentanil é um analgésico, é um opioide forte e está dentro das recomendações da OMS para se utilizar. Quando que a gente vai utilizar o opioide forte? Naquelas dores, né? Naquele paciente na escala de 8 a 10, aquela dor intensa, ok? Vão anotando aí que depois a gente vai discutindo. E aí é uma tabelinha que eu falei lá atrás para vocês, né? Esse é um estudo um pouquinho, não é tão novo, mas é um estudo com N pequeno também, mas eu acho que ele retrata bem, e aí, né, os colegas que estão atuando né, em emergências, talvez vocês vão olhar esses números e vão ver um pouquinho do que realmente acontece, né? Então, na época, em 2002, foi feito por duas enfermeiras, né, lá no Hospital das Clínicas, em São Paulo também, e aí elas colocaram, né, desses 100 pacientes, os que chegavam com dores, os que chegavam sem dor nenhuma, os que chegavam com dor de 1 a 4, a dor leve, de 5 a 7, a dor moderada, e a dor
intensa de 8 a 10, né? E qual classe de medicamento eles recebiam, tá? E aí, o que chama a atenção da gente, principalmente, vocês estão vendo a setinha, balança a cabeça, vocês estão vendo a setinha. Pacientes com dor de 8 a 10, 38 pacientes chegaram com dor de 8 a 10 e não receberam nenhum analgésico, tá? Então, pacientes que chegaram com dor de 1 a 4, né, eles receberam nenhum analgésico. Pacientes com dores moderadas, ou seja, 75% desses pacientes que chegaram, né, só 10 sem dor. Então, 65 pacientes com dor leve, moderada ou intensa não receberam nenhuma analgesia, tá? Enquanto que dos pacientes que chegaram com dor intensa, né, 11 receberam opioide, né, mas também foi utilizado provavelmente um opioide fraco no paciente com a dor moderada. Então, esse dado ele chama muita atenção para isso que a gente está dizendo, né? Então, é feito o procedimento, é feito exames de imagem, é feito, né, no nosso ambiente, no APH, é feito todos os protocolos de mobilização, de restrição de movimento de coluna, tudo aquilo, às vezes, né, mobilização de membros, fraturas, etc., mas para se utilizar analgesia, esse paciente, muitas vezes, ele demora para receber. E a grande maioria das vezes, naquele momento, gente, é o pior problema, é o problema, o número 1 do paciente, né? Às vezes ele não entra naquela lista de problemas do paciente, mas um paciente que chega com uma fratura de tíbia, por exemplo, né, vai precisar passar por cirurgia, vai precisar fazer o exame de imagem, mas o problema dele ali naquele momento, o problema número 1 é dor, né? E às vezes a gente acaba negligenciando isso, se preocupando com outros procedimentos, com exames, com outras questões e acaba deixando de fazer analgesia. Tá? Existem outros estudos desse, tá, gente? Esse chamou bastante atenção, apesar de um N pequeno, existem outros estudos com N maiores, e os resultados não são tão diferentes disso, não. Né? Muitos pacientes com dores intensa recebendo AINE, tá? Então, paciente com dor 8, 10, recebendo dipirona, tá? Então, é algo que a gente traz para a gente refletir e repensar mesmo o nosso papel nesse aspecto, tá? Como o tempo passa bastante rápido, né? Sobre analgesia, sobre analgesia, a gente falou um pouco sobre isso, e mais resumido, e sobre sedação, a gente vai ser um pouquinho mais rápido, e aí na hora da discussão a gente volta a conversar, tá? Eis aí uma outra questão envolvendo o nosso atendimento pré-hospitalar. E eu citei, inclusive, numa última palestra, a gente tem aqui a experiência no SAMU, a gente tem internos de medicina, né, que rodam com a gente. E uma certa vez, uma interna chegou para mim, e a gente estava fazendo checklist, eu estava, né, fazendo algumas perguntas para ver qual que era o nível de conhecimento daquela estudante, e ela, na hora que a gente foi falar de sedação, ela perguntou para mim: doutor, o senhor prefere... Qual é a droga que o senhor prefere para poder entubar? Quais são as drogas que o senhor prefere para poder entubar? E eu fui bem direto para ela, que na verdade quem escolhe não sou eu, quem escolhe é o paciente, tá? A gente tem um elenco hoje, né? Felizmente a gente tem um elenco bacana no pré-hospitalar, quase todos os serviços que a gente conhece já tem esse elenco de drogas, antes era muito restrito. Então, cada droga ela tem
o porquê de ser usada. Então, não é a minha preferência, né? E aí é uma questão aí que a gente vem trabalhando, e o Embrapa, Léo, trabalha muito isso, a questão da medicina baseada em evidências. Não é a minha preferência, tá? Então, é o que realmente o paciente precisa. O que a gente vai encontrar na nossa realidade? Diazepam, Ricardo, diazepam é sedativo, não é só, a gente não usa só no protocolo de anticonvulsivante, não, tá? É um benzodiazepínico, ele serve sim na ausência do midazolam, a gente pode utilizar, lógico que às vezes a tolerância vai ser, a eficácia não vai ser tão grande quanto o midazolam, que é uma droga barata, é uma droga que tem em todos os serviços, tenho certeza absoluta, tá? E é a droga mais usada, e nem sempre é a mais recomendada, tá? O Propofol, que antes a gente tinha uma restrição no pré-hospitalar por conta da questão da temperatura, né? Então, hoje já existe, não sei, eu coloquei aqui no Real, que é o no Real nosso, né? Hoje aqui no SAMU de Salvador a gente tem o Propofol, que a gente pode utilizar e não precisa da refrigeração, tá? É uma coisa recente, mas provavelmente vai ser uma realidade mais adiante. O etomidato, né, que também demorou um pouquinho, mas eu acredito que hoje seja bem fácil de encontrar, e a ketamina, que sempre esteve lá por muitos e muitos anos, e a gente pouco utiliza, tá? É uma das drogas aqui, e isso a gente tem dados, né? Tanto no APH privado que a gente atua, como no SAMU, desses os sedativos que é menos utilizado. E eu coloquei um asterisco porque ela passou por alguns estudos, passou por algumas revisões, e a gente pode ver que ela é uma droga que poderia ser muito mais usada, tá? As doses aí a gente depois, se alguém quiser comentar, a gente comenta. E aí, especificamente falando da ketamina, por que a gente colocou aqueles asterísticos? É porque a gente tinha alguns fatores, né, limitantes em relação à ketamina, que não nos permitia utilizar em algumas situações, tá? Mas ela é uma droga que hoje, principalmente nas unidades de trauma nos Estados Unidos, é a droga de eleição para sequência rápida de intubação, tá certo? Porque ela é uma droga cardiopositiva, então é aquela droga que ela não vai produzir hipotensão, não vai produzir diminuição da frequência cardíaca, né? Ela preserva os reflexos da via aérea, então ela ajuda, né? Na sequência rápida a gente tem a preocupação da broncoaspiração, então ela tem uma janela terapêutica ampla, então a gente pode utilizar muito bem na pediatria, a gente pode utilizar ela muito bem, dependendo do nível analgésico, ou se eu quero realmente sedar, fazer uma dissociação total, parcial, né? É a droga excelente para paciente que realmente está num broncoespasmo severo, paciente que precisa, porque ela tem, dentro dos seus efeitos, ela tem uma funçãozinha ali broncodilatadora, ela ajuda a abrir os broncos, então aquele paciente do asma grave. E as únicas contraindicações são pacientes esquizofrênicos, porque realmente depois do uso ela pode trazer uma viagem meio ruim para esses pacientes, né? Porque ela faz uma dissociação a nível cerebral. E a gente tinha o temor de utilizar ela no paciente de TCE por conta daquele paciente com aumento da pressão intracraniana, tá? Porém, dezenas de estudos, tá certo? Mostraram, né, mais uma vez, de que estávamos errados. Tudo que a gente aprendeu, em algum momento está sendo provado que, pelo contrário, né? Então, tem aí um dos estudos, esse aí foi o que eu achei o que está muito bem descrito, né? Ele tem um resultado bem bacana, e ele mostra que é o contrário.
tá? Então, a gente tinha um temor de utilizar ketamina no TCE grave por conta do aumento da pressão intracraniana. E esse estudo ele mostra que uma grande parte dos pacientes, a própria ketamina, ela diminuiu a PIC, diminuiu a pressão intracraniana, né? Então, foi uma droga que ajudou, inclusive, no paciente com TCE grave, ok? Sobre a sequência rápida, né? É um outro ponto que a gente provoca, porque realmente isso acontece, tá, gente? Então, lembrar que A vem antes do S, então, sempre a analgesia, ela tem que ser antes da sedação, não? A gente não pode sedar antes de fazer a analgesia. E a analgesia, o que a gente vai fazer é o fentanil, né? 100 vezes mais potente que a morfina, então é a droga realmente, a gente não tem muito o que escolher. Mas, para sedação, a gente tem aí essas 4 drogas, né? Que, de acordo com cada paciente, a gente vai escolher, de acordo com o quadro, a gente vai escolher a melhor para o paciente, não a que eu prefiro, tá? Sobre o bloqueador neuromuscular, rapidamente, que faz parte da sequência rápida, é a última droga, tá certo? A gente tem nas nossas unidades succinilcolina. A gente não tem um rocurônio porque ele tem um tempo de vida mais longo, tá? Então, se não tiver algum problema com a intubação, a gente pode ter problema de ter que estar ali ventilando, fazendo pressão positiva, ambusando, né? Como a gente fala por muito tempo. Já a succinilcolina, não. Ela tem um efeito de bloqueio neuromuscular importante, mas também o alarme de Léo já apitou para me dizer que já tem 30 minutos, mas ela não tem 30 minutos, ela age de 8 a 10 minutos. Então, se der algum problema, se der merda lá na intubação, com perdão da palavra, a gente suspende, passa uma laringe, ou então vai ambusando, tá certo? Que se o paciente tinha drive respiratório, se ele tinha movimento respiratório antes, com 8 ou 10 minutos, ele vai voltar a ter o que ele tinha antes, porque o efeito da droga vai passar. Tá? E para concluir, rapidamente, para a gente poder discutir, tem aí uma tabelinha também que eu acho bacana, né, para quem está principalmente começando, ou quem está tem aquela ideia, né, de que realmente é a droga que eu escolho, tá? A gente tem aí a vantagem, a desvantagem e o cuidado de cada droga. O etomidato hoje seria a droga ideal, tá? Em todos os aspectos, porque ela tem um efeito curto e rápido, né? Ela não produz nenhum efeito hemodinâmico, é mínimo. Então, a gente pode usar no paciente com choque cardiogênico, aquele paciente que está infartando, que a pressão dele não vai cair mais ainda. A gente pode utilizar nos outros choques, né? Há um questionamento com relação que ela pode levar à insuficiência adrenal, e aí não se utilizar no choque séptico. Mas isso é a longo prazo. Então, no choque séptico, no APH, a gente pode sim usar etomidato, a não ser que esse paciente já tenha, né, um diagnóstico prévio de insuficiência adrenal. Aí não, tá? Mas fora isso, é a droga ideal com uma dose fácil de se utilizar. O midazolam, que é a droga mais usada, é a droga que produz depressão respiratória, depressão cardiovascular, tá? Então, não é a melhor opção para o paciente em choque e hipotensão. Ela vai ser boa para quê? O paciente em status epilépticos, tá? Um benzodiazepínico, aquele paciente que realmente a gente vai precisar sedar e intubar, é a droga ideal, por ser um benzodiazepínico. Ou aquele paciente que a gente vai optar por preservar uma via aérea, né? Seja no trauma, mas um paciente que não tem repercussão hemodinâmica. Porque se ele tiver choque, tiver hipotensão, a gente vai piorar, tá? O Propofol, ele segue mais ou menos a mesma linha aí do midazolam, tá? A vantagem é que o efeito de ação, o início de ação é muito rápido, né? Então, é uma vantagem, não é o midazolam é um pouco mais lento. E a ketamina, que a gente pode usar no paciente com hipotensão, no paciente com choque. Então, o paciente nosso do APH, aquele paciente com trauma, com choque hemorrágico, né? Um choque hipovolêmico hemorrágico,
é o paciente que é a droga ideal para se utilizar, tá? E pelo contrário, ao invés de ela causar hipotensão, ela vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar o gasto cardíaco, vai aumentar a pressão, excelente no asma, né? E a gente tinha o cuidado, eu coloquei até um xizinho verde em cima, porque a tabela era antiga, que a gente não devia usar no TCE, mas a gente viu lá no slide anterior que a gente pode sim usar no TCE. Então, quando a gente fala de APH, que a gente pensa no trauma, né? Pensa em TCE, pensa em choque hemorrágico, é lembrar da ketamina, lembrando também ainda que, além do efeito sedativo, ela tem um efeito analgésico importante, tá? Ainda não está muito bem descrito isso, mas como eu falei, centros de traumas americanos, hoje na sequência rápida, aboliram o fentanil, usam só a ketamina e o bloqueador neuromuscular, porque ela já produz sedação, produz analgesia, produz sedação e depois o bloqueio neuromuscular, né? E a succinilcolina, as drogas bloqueio neuromuscular, eu falei um pouquinho na anterior. A gente só tem que ter cuidado na succinilcolina no paciente em situação de rabdomiólise. Então, aquele paciente de esmagamento, aquele paciente né, nosso do APH, que já tem, que já está sofrendo esses processos, a gente pode ter um pouquinho de cuidado em relação a isso. Então, é bom evitar o uso dele, né, nesses pacientes, né? Agora, já no ambiente intra-hospitalar, se você tiver, né, dosagem de potássio, a questão renal também desse paciente, você vai ter mais parâmetro para saber se você pode utilizar ou não. Como o tempo acabou, eu também acabei, fico à disposição de vocês para a gente discutir e perguntar.